Vamos lá. Boa tarde a todos. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Israel. Esse é o 6º episódio da nossa série de podcasts Pense Digital e Projete Seu Futuro Profissional. E hoje a gente vai falar sobre mitos e realidades sobre o futuro do trabalho. E, na verdade, a questão do futuro do trabalho, que futuro é esse? Para mim, que estou já ligado há um bom tempo ao mercado, né, como profissional digital, o futuro do trabalho, para mim, é o futuro profissional do profissional digital. O futuro do trabalho é um futuro digital. E aí, né, o pessoal estava comentando aí, quando eu mandei o flyer, né, sobre o mindset, sobre o cavalo de Troia. Então, a primeira pergunta aqui do mito da realidade é sobre o cavalo de Troia. É mito ou realidade? É vírus. Cavalo de Troia é vírus. A verdade, assim, a história conta, né, que é da mitologia grega, e é interessante essa questão do cavalo de Troia como mito e como vírus. Por quê? Porque ele é, no caso do vírus, um arquivo que oculta um malware dentro dele. Aparentemente, ele é normal, mas há uma grande variedade de vírus, cavalo de Troia, que pode executar inúmeras tarefas, e a maioria desses cavalos de Troia, eles têm como objetivo controlar o computador do usuário, roubando dados e inserindo outro malware no computador de suas vítimas. Então, a ideia aqui de eu trazer o cavalo de Troia, não como um mito, mas como um vírus, foi só uma brincadeira. Vamos começar de verdade aqui a falar sobre o nosso podcast. O primeiro ponto aqui que eu queria colocar, né, e perguntar para vocês é: você precisa aprender rápido para ser bem-sucedido no mundo digital? Né? Essa é uma pergunta interessante, porque se o mundo hoje ele está caminhando numa velocidade muito alta, muito grande de mudanças, será que a gente precisa aprender a ser rápido para ser bem-sucedido? Aprender rápido? De fato, isso aqui é um mito. É interessante que a gente aprenda rápido, sim, mas não é necessário e uma condição sine qua non para ser bem-sucedido. Por quê? Porque agora, daqui para frente, a gente precisa aprender sempre para ser bem-sucedido. Então, o aprender rápido não necessariamente significa aprender o tempo todo. E como a gente precisa aprender o tempo todo, muitas vezes, exatamente por conta da infinidade de informações que a gente é submetido e as demandas que vêm até a gente pode até aprender algumas coisas mais rápido que outras. Mas será que essas coisas realmente têm relevância no médio e longo prazo? O que eu devo aprender se eu tenho que aprender sempre? Né? Então, a primeira coisa que eu queria colocar aqui é essa questão não só de aprender, mas de apreender. Ou seja, primeiro a gente precisa encontrar a questão do ser. Ou seja, né, o que a gente, de fato, está buscando como propósito, como ser, para poder ter força, sim, para fazer e aprender aquilo que a gente está vivendo. Então, a partir do momento que você define, né, essa primeira dimensão do ser, e aí o ser tem a ver com o mindset, o ser tem a ver com a forma de pensar, o ser tem a ver com a forma de lidar com as questões, problemas, pessoas, relações, as conexões que a gente tem. Então, é nesse ponto que eu acho que o futuro do trabalho em relação a aprender é preciso fazer esse reboot pessoal que eu proponho aqui embaixo, que eu vou falar já já. Por quê? Porque primeiro a gente precisa entender o ser, para depois ser capaz de fazer e sim aprender e chegar onde a gente pretende. Então, essa questão de você fazer,
exercitar a prática com consistência, com persistência e com foco, e estar sempre aberto a mudanças, isso é fundamental para o futuro do trabalho, ou seja, para o trabalho de um profissional digital. E aí, esse gráfico aqui, que eu gosto, eu sempre apresento ele quando eu estou falando de mindset, porque é importante, porque é o momento da gente fazer o nosso reboot pessoal. Se eu preciso mudar minha mentalidade, se eu preciso entender quem eu sou para poder conseguir fazer com prática, consistência, persistência e foco aquilo que é necessário para eu aprender, para eu crescer, eu preciso, né, entender primeiro que princípios que me regem, né, quais são os valores que me são caros, quais são as minhas prioridades. A partir do momento que eu entendo que competências que eu devo priorizar, o que eu devo de fato aprender, e aí eu vou buscar realmente esse método. E o método no sentido de prática, de consistência, de persistência, de foco, de uma forma que eu consiga executar e me conectar com todos que estão à minha volta, com singularidade e autenticidade, em busca de um propósito. Então é interessante, né, que o propósito, que é o ser, que está aqui dentro do ser, ele é o fim, mas ele é o começo. Eu preciso ter um propósito forte para poder justificar a mim mesmo e me capacitar com força no meu ser para fazer o que é preciso fazer com prática, consistência, persistência e foco, né? Priorizar as minhas competências que eu vou desenvolver daqui para diante, né? E aí eu vejo que esse gráfico aqui é interessante. A vida toda a gente aprendeu várias competências. Essa parte do gráfico horizontal são as nossas competências técnicas. Então, hoje a gente vê o seguinte, ainda que a gente evolua e aprenda competências técnicas, só a partir da mudança de mindset e cultura, ou seja, a partir do momento que a gente define o nosso propósito e a gente passa a ser uma pessoa consciente daquilo que a gente precisa fazer para crescer profissionalmente, é que o crescimento começa a acontecer. Então, essa questão que a gente vem falando aqui, né, o aprender rápido, o aprender estar sujeito, né, a essa montanha de informações, como é que eu faço com isso tudo? Não, eu preciso entender que o meu crescimento pessoal e profissional, ele passa primeiro por uma questão de propósito, e aí, com definição de princípios, valores e prioridades. Prioridades por quê? Porque diante de tantas possibilidades de opções, eu tenho que priorizar aquilo que eu vou mais fundo, que eu vou, de fato, me dedicar. Por quê? Porque hoje é possível a gente desenvolver, e até recomendável desenvolver poucas competências, mas num alto grau de expertise, para você se diferenciar num mundo onde, com todas as conexões distribuídas, as possibilidades das empresas poderem recrutar pessoas do mundo todo, né, ao mesmo tempo que os profissionais também podem ser visíveis para o mundo inteiro, né? Então, é importante que essa diferenciação, esse propósito, né, a prática que me leve a um grau de competências profissionais e pessoais, poucas, mas de elevado nível experiencial, isso propicia um diferencial muito grande que as empresas estão buscando. Porque esse crescimento aqui que o gráfico mostra, que depende, sim, do aprendizado de competências, mas não são muitas competências aqui que vai oferecer, né, de forma até exponencial. São aquelas competências que, unidas ao novo mindset, o mindset digital e a cultura digital, vão propiciar, né, a identificação de você, profissional, como um profissional autêntico, singular e único. E isso é que de fato, faz a gente ser bem-sucedido. É aprender sempre e aprender aquilo que nos é caro, aquilo que faz sentido ao nosso propósito, porque aí sim a gente vai ter condições de fazer a diferença.
Outra questão, mentalidade, estratégias, táticas, plataformas e produtos que alcançaram resultados expressivos até aqui vão continuar a garantir o sucesso amanhã? Isso é uma pergunta, né? Por quantas empresas, né, têm deixado de lado ou deixado passar, né, uma certa necessidade, né? Não veem como necessidade essa transformação digital. Por quê? Porque eles estão tendo resultados, são expressivos, estão vindo. Por que eu vou mudar se está dando tudo certo? Mas isso aqui é um mito. É um mito por conta de uma realidade que a gente está chamando agora de mudanças exponenciais. E essas mudanças exponenciais que vêm acontecendo e vêm reinventando mercados estão provando que modelos de negócio não são eternos. Algum tempo atrás, a gente tinha ciclo de vida, né? A gente pensava em ciclo de vida de produtos. E, normalmente, o ciclo de vida de produtos best-seller eram ciclos longos, né? Às vezes, produtos que duravam muitos anos, né? Com essas mudanças exponenciais, que eu vou explicar já já em detalhes o que é, esse ciclo de mudança passou não só para um produto que hoje ele tem, né? Você vê quantas versões se lançam de cada produto, às vezes 2 por ano, 1 por ano, né? De novos produtos, novas versões. Por quê? Por conta da velocidade dessa mudança exponencial que a tecnologia, que o digital trouxe, né? E que, para você acompanhar o mercado, você precisa seguir, né, essas mudanças. E quem não segue, ou seja, quem se mantém apegado ao modelo de negócio que deu certo até agora, e não garante sobrevivência nenhuma para as próximas décadas. E essa questão é o seguinte, por quê? Porque todo modelo de negócio que está dando certo, o máximo que a gente vai tentar fazer é fazer melhorias contínuas, né, sem romper com aquele processo que está dando certo, obviamente, por quê? Porque eu não quero, o time que está ganhando não se mexe, né? Mas não é mais assim. Por quê? Porque a gente vê, por exemplo, né, eu vou dar alguns exemplos aqui, né? O iPhone, quando ele surgiu, ele destruiu diversas indústrias. As câmeras de vídeo, elas não têm mais tanta importância quanto tinham hoje, porque os celulares, né, à medida que os smartphones têm câmeras de vídeo que a gente filma, né, que 4K e tudo mais, gravadores, a gente grava direto com o smartphone, relógios digitais, câmeras fotográficas, aparelhos de GPS, DVDs, tocadores de música, consoles de videogame, enciclopédias, tudo isso foi para dentro de um dispositivo que é o iPhone. Sem falar das empresas que fazem essas mudanças exponenciais, como a Uber, né? Enquanto as cooperativas dos carros dormiam, o Uber apareceu e engoliu o mercado. Né? O Airbnb, né, que criou um mundo de abundância, né, em termos de hospedagem, num mundo que era regido pela escassez, ou seja, os hotéis eram caros porque era caro você construir, né, quartos. Né? Então, tem um tweet icônico do CEO do Airbnb, dizendo que em um determinado ano, não sei se foi 2015, 2016, a rede Marriott de hotéis, que é uma grande rede global, ia acrescentar 30 mil quartos ao longo do ano, né, como acréscimo de oferta às suas capacidade de locação de apartamentos, né, e de quartos de hotel. O Airbnb, ele diz o seguinte, olha, em 2 semanas a gente inclui 30 mil quartos, 30 mil hospedagens. Isso significa o quê? Que esses modelos de mudanças exponenciais que permitem, né, um crescimento, né, muito rápido, sem ter uma necessidade, né, de fisicamente construir as coisas, como é o caso, né, do Airbnb em relação a uma rede tradicional de hotéis, mostra como essas mudanças exponenciais elas podem vir em qualquer ponto, em qualquer mercado, e realmente varrer aquelas empresas que ficarem paradas no tempo. Então, mentalidade, estratégias, táticas, produtos que alcançaram resultados expressivos até aqui, não
necessariamente garantem sucesso amanhã. Isso é um mito. Vamos para o próximo aqui, vamos ver. Se você quer fazer algo inovador, você deve ser empreendedor ou trabalhar em uma startup. É o que todo mundo está falando, né? Quer dizer, todo mundo fala que a inovação está acontecendo são nas startups, né? Ou então você precisa ser um empreendedor digital. Todo mundo fala em empreendedorismo digital e muito naquele papo, vamos ganhar dinheiro na internet, né? Você pode ganhar dinheiro em casa na internet. Pode? Claro que pode. É fácil? Não, não é fácil. É viável? Sim, é viável. Trabalhar em startup é fácil? Também não é. A pressão de trabalhar numa startup é uma pressão muito forte. Mas essa questão da inovação não tem relação exclusiva com ser empreendedor digital ou trabalhar em uma startup. Isso é um mito. Por quê? Porque a gente está vendo que a inovação ela depende muito mais de comportamentos que apoiam a tomada de risco, pensamento disruptivo e essa exploração de novas ideias, e elas podem acontecer em qualquer lugar, né? Pode vir de qualquer pessoa e de qualquer lugar. Então, a transformação digital, né, que necessariamente ela está vindo de vento em popa, não é uma coisa passageira, e necessita uma inovação sistêmica para essas empresas, exatamente, que tinham modelos de negócios, né, mais tradicionais, né, muitas vezes analógicos, onde o digital era parte da empresa, e agora ela precisa se tornar uma empresa com um centro nervoso completamente digital, porque as empresas que já nascem digitais, elas estão muito mais ágeis e rápidas para responder ao mercado do que as empresas que ainda têm, né, toda essa dinâmica do século passado. Então, na verdade, a inovação dentro do processo de transformação digital, ela é essencial. Então, obviamente, qualquer lugar que você esteja, é preciso desenvolver o quê? A mentalidade, o mindset, né, apropriado para inovar. E, obviamente, que o mindset digital, hoje em dia, ele é muito mais importante do que qualquer outro. Por quê? Porque as inovações estão acontecendo no meio digital. Todos os negócios tendem a se tornar digitais. Então, quando você vê a Tesla, ela se tornando, né, uma empresa de valor de mercado de trilhões de dólares, né? Porque a última, por que ela aconteceu isso? Porque uma empresa de locação de carros, fugiu o nome dela agora, Hertz, a empresa Hertz de locação de carros encomendou para a Tesla 100 mil automóveis, 100 mil carros elétricos autônomos. Imagina, então, o que vai ser daqui para frente essa mudança, onde o carro da Tesla não é um carro, ele é um computador sobre rodas, ele é um computador ligado em rede, ele é um computador, né, que problemas, por exemplo, teve um caso interessantíssimo, né? Quando a gente fala dessa questão do pensamento disruptivo, da exploração de novas ideias, de como os negócios eles avançam de forma exponencial, que o pessoal que comprou o Tesla mandou uma reclamação para a área, para a ouvidoria da Tesla, dizendo que tinham muitos carros que estavam ocupando as vagas de carga de bateria como se fosse vaga de estacionamento. E isso chegou lá na Tesla. Em muito pouco tempo, não sei se foi 2 ou 3 dias, eles dispararam uma atualização no software dos carros, informando que a partir do momento que a bateria estivesse carregada, ia ser cobrada uma taxa de estacionamento daqueles carros e uma taxa alta. Para quê? Para exatamente evitar que eles usassem, né, a vaga, que é uma vaga para carga da bateria, como a vaga de estacionamento. Então, num instante, você vê que uma empresa digital ela resolve problemas que apareceram, né, num estacionamento determinado e chegou, né, a empresa, e a demanda ela foi atendida com uma velocidade muito grande. Por quê? Porque o digital permite essa velocidade no atendimento, né, das demandas,
quase que em tempo real. As coisas vão evoluindo, né? E os feedbacks que vão sendo absorvidos pela empresa rapidamente são processados, e como é uma empresa de informação, é uma empresa de conhecimento, é uma empresa de software, não de automóveis, eles rapidamente conseguem dar retorno a isso. Então, obviamente, né, não necessariamente a gente precisa estar numa startup ou ser um empreendedor digital para inovar. E aí a gente vai falar por que isso. O que é inovação, de fato? A inovação nada mais é que você, a partir de um olhar diferente para determinadas situações, de enxergar um problema e ter ideias, exercitar a sua criatividade, e a partir dali você agir, né? Nesse ponto aqui, ainda não temos inovação. Por quê? A ideia mais a ação, ela é uma invenção. Mas quando eu aplico ao contexto e gero resultado, aí sim eu tenho inovação. Então, se a inovação ela está relacionada a você usar da sua criatividade para agir, para obter resultados, qualquer que seja, né, o lugar que você estiver, a empresa que você estiver, o tipo de trabalho que você faz, onde você, a partir de uma novidade, gera um resultado perceptível, você está inovando. Claro que a gente tem inovações incrementais, inovações disruptivas, inovações disruptivas, quer dizer, vários tipos de inovações. Inovações que você pode ter um grau de resultado e de impacto muito grande ou muito pequeno. Mas, de qualquer modo, o modelo, né, de inovação sistêmica, a necessidade de absorver essas novas demandas dos usuários, dos clientes, que estão agora totalmente conectados com a rede, né, das empresas e com as pessoas. Então, assim, você vê que muitas vezes uma experiência ruim de uma pessoa ela pode viralizar e detonar uma marca num instante. Então, toda essa questão, né, de toda essa conectividade distribuída que existe e essa possibilidade de receber, né, feedback muito rápido dos seus clientes, dos usuários, permitem esse exercício colaborativo, co-criativo, né, de gerar ações, né, inovadoras por conta de resultados que vão se buscar de acordo com a visão de quem? A visão de quem recebe aquela inovação. Né? Então, isso é uma outra coisa. Então, a gente está vivendo realmente numa época onde a visão do usuário, a percepção de valor do usuário, do cliente, ele impera. E por isso que é tão importante a inovação. Por quê? Porque com um clique eu saio dali e entro no meu concorrente. E se meu concorrente tiver essa sensibilidade para oferecer uma experiência de resultado, de valor, que eu consiga reconhecer, eu pago até mais caro para ter experiências melhores. Então, a inovação, ela acontece em qualquer lugar, e a inovação é criatividade, ação que gera resultado. E a inovação sistêmica, ela se materializa através de processos que a gente tem que experimentar, iterar, ou seja, são vários ciclos, muitas vezes, para você obter esse resultado mais palpável. Por quê? Porque cada processo, cada ciclo de inovação são testes de hipóteses se aquilo que eu estou propondo, como ideia criativa e ação, realmente gera valor e tem resultado para o meu cliente, para o meu usuário. E ele vai me dizer isso rapidamente, e eu vou fazer um novo ciclo para ir melhorando cada vez mais. Então, a interação que gera a aprendizagem e esse empreendedorismo, né, de você estar sempre gerando novidades para resolver problemas, né, nos ecossistemas de negócio, é o que caracteriza uma inovação sistêmica tão necessária agora nos dias de hoje. Mito ou realidade? Muitas profissões deixarão de existir. Estão falando aí muita coisa sobre isso. Isso é mito ou é realidade? É a realidade. É a realidade. Eu vou mostrar aqui duas pesquisas
que mostram, né, que apresentam dados sobre a percepção, exatamente por conta de toda essa novidade tecnológica, digital, né, de sistemas de conexão, de computação em nuvem, e todas essas coisas que estão acontecendo agora, que permitem, né, uma reavaliação quase que diária do que a gente tem que fazer, o que a gente precisa fazer para atender essa percepção de valor dos nossos clientes, dos nossos usuários. É óbvio que muita coisa que a gente fazia vão deixar de existir. E mais, quando a gente fala dessa questão de deixar de existir, entra também toda a parte de automação e de inteligência artificial. Então, numa pesquisa, né, que foi realizada agora em 2019, projetando 2030, uma visão dividida do futuro, encomendado pela Dell, né, ao Instituto para o Futuro, né, que analisou o impacto dessas tecnologias todas, né, que eu comentei. E olha só, a pesquisa contou com 3.800 líderes de negócio de médias e grandes corporações em 17 países, incluindo o Brasil. 85% dos trabalhos que existirão em 2030 serão novos. Obviamente, por quê? Porque a gente, cada vez que a tecnologia mexe com o mercado, né, essas mudanças vão mexendo com a forma de se fazer as coisas, né, é preciso nova expertise, é preciso novas funções, é preciso novos conhecimentos, e isso gera, então, novas profissões. Outra pesquisa interessante. Redução de até 33% da necessidade de horas trabalhadas até 2030. Então, agora também em 2019, essa consultoria aqui, Dr. Frontier, a pedido da Microsoft, apontou que o uso de inteligência artificial, onde for possível, isso no Brasil, vai gerar uma redução de até 33% da necessidade de horas trabalhadas até 2030. Mas que horas trabalhadas são essas? São qualquer horas? Não, são horas de empregos com um nível de qualificação baixo, que são, por exemplo, empregos que você consegue substituir facilmente por uma execução de uma máquina, seja um robô autônomo ou seja um software de inteligência artificial. Então, é importante a gente pensar se no nosso trabalho a gente está hoje cumprindo lista de tarefa, né? Será que essa lista de tarefa uma máquina não pode cumprir também? Eu, por exemplo, eu trabalho na escola do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Eu teletrabalho, né? Porque eu moro aqui em Israel e teletrabalho lá no tribunal. E aí o que a gente está vendo, né? A inteligência artificial dentro da área do direito, com softwares fazendo análises de petições e fazendo toda a análise de processo, desde as petições até as decisões que os juízes tomam, rapidamente eles conseguem construir, né, as peças, né, baseando-se nas questões legais que são utilizadas em cada tipo de petição e no tipo de decisão, né, e nas questões legais que foram utilizadas também, né, na jurisprudência e todas as bases legais que os juízes usaram para fazer as decisões. Isso significa, isso eu tive uma experiência de um colega nosso que estava dando uma palestra sobre essa questão, né, de como está mudando o trabalho dentro dos gabinetes dos juízes, que ele diz o seguinte, que você despacha hoje um processo às 2h da tarde, às 5h volta da firma de advocacia já com a nova petição, já toda baseada já em toda a experiência que a inteligência artificial traz, e óbvio, claro, você vai ter que ter um advogado ou outro para olhar aquilo, passar um pente fino, fazer uma abordagem, tal. Mas imagina, em menos de 2, 3 horas, uma petição entra depois de uma decisão dada. E o que vai acontecer agora? Quando essa petição entrar, a inteligência artificial dentro do gabinete vai também fazer todo esse procedimento de como é que eu vou ter que decidir a partir daquela
daquela petição, quais são as bases legais que são passíveis de ser utilizadas, que eu, por exemplo, juiz, que é o que eu mais utilizo e tal, para quê? Para me facilitar a construção da peça, e aí o juiz e a assessoria dele vai olhar uma coisa muito mais já construída do que todo hoje o universo de 20 a 20 e tantas pessoas que ficam fazendo exatamente isso, avaliando os textos que estão entrando, fazendo a análise, né, do que está sendo pedido, do que a parte pediu, como a outra parte ela respondeu, quais são as bases legais que eles estão usando, qual é a jurisprudência que aplica nisso. Então, todo esse arcabouço, né, que antes, hoje ainda, né, de uma certa forma, ainda é feito por 20 pessoas, talvez a gente vai precisar de quê? De 3 ou 4? Então, é óbvio que essas horas elas vão diminuir. Só que empregos com nível de profissionais liberais, técnicos, nível médio de gerentes, eles vão aumentar. Então, eles vão aumentar de 34% a 54%. E aí eu vou trazer, né, essa questão aqui, né? Quer dizer, se o que vai acontecer, se eu estou vendo a inteligência artificial roubar as funções, ou tomar aquelas funções, será que ela vai roubar o emprego também? Quer dizer, essas máquinas são, de fato, exterminadores do futuro? Não, isso é um mito. Por quê? Porque, na verdade, o que vai acontecer é que nós vamos trabalhar ao lado da inteligência artificial. O algoritmo ele não tira o emprego, ele modifica as funções, ele vai evitar que a gente tenha esse tipo de função mais afeita à computação, ou seja, a processamento de informação, a comparação, porque a gente, por exemplo, como leitor de um processo, eu vou ler quantos eu consigo ler no espaço de tempo de um dia para analisar e todas essas questões. O computador consegue fazer isso milhares de vezes mais rápido. Só que, a partir do momento que ele devolve aquela peça, né, estruturada em termos de informação, entra a questão humana, né, entra a possibilidade de uma outra função, né, de você ter mais cuidado com o tratamento humano de quem são aquelas partes, que hoje, em função exatamente dessa velocidade, dessa demanda desenfreada de processos, né, na justiça e de necessidade de dar respostas rápidas, muitas vezes a questão humana ela passa um pouco despercebida e muitas coisas viram estatística. E não é nem por falta de vontade, é por conta do tempo e por conta da necessidade de você ter uma produtividade que dê conta daquela demanda. Então, para ilustrar essa situação, por exemplo, da mudança, né, da questão da inteligência artificial, o Yuval Noah Harari, que é um pensador aqui de Israel, né, que tem alguns livros muito interessantes sobre né, o trabalho e a vida no século XXI, ele conta, né, que as Forças Armadas dos Estados Unidos passaram a usar drones nessa intervenção da Síria. Só que a operação de cada um deles demanda 30 pessoas capacitadas na tecnologia, enquanto a análise de dados coletados pelo dispositivo necessita de mais 80. Então, o que a gente vai ver é que o que vai acontecer, óbvio, que é o que eu tenho falado e repetido, que eu vou continuar repetindo nesses meus podcasts. A gente precisa desenvolver o mindset digital. A gente precisa entender como lidar com essas novas tecnologias digitais para poder nos apropriarmos dessas tecnologias, dessas inteligências, de modo a trabalhar junto com ela. E isso não se faz sem a mudança de mentalidade. A gente tem que mudar de mentalidade, a gente tem que entender, e aí eu vou entrar numa outra questão aqui, né? Se a gente precisa, e aí, desculpa, ainda tem esse dado aqui que eu queria passar também. O dado é o seguinte, né? Estima-se que em 2024 o Brasil vai ter cerca de 300 mil vagas na área de tecnologia de informação em aberto.
e incluindo a área de inovação. Ou seja, o que está acontecendo é que essas mudanças exponenciais, elas exigem novas capacidades, novas funções, e a gente não tem ainda, principalmente no Brasil, mas não só no Brasil, isso é um problema global, aqui em Israel é a mesma coisa, pessoas suficientes com esse novo perfil, pessoas suficientes com essa nova mentalidade e com a capacidade de ocupar essas novas vagas em aberto para lidar com o mundo digital. E a gente não pode prescindir disso, porque, na verdade, é o seguinte, a mudança, né, quando a gente fala de substituição de inteligência artificial por essas funções que a gente hoje faz, que são repetitivas, é uma mudança que vai acontecer daqui, no máximo, 5 anos, isso está acontecendo. Né? E a gente precisa, então, se preparar o mais rápido possível, entrar nessa preparação para poder ocupar essas novas vagas. E isso não tem. Aqui em Israel, existe um déficit mais ou menos de 15 mil engenheiros de software. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei até a pensar em entrar nisso, mas como eu estou muito agora envolvido e quero me dedicar a essa questão do mindset digital, eu acho que eu apostei nisso. Mas aqui, eles agora estão, inclusive, com um programa vão contratar indianos, trazer para cá uns 10 mil indianos para poder suprir essas vagas, né? E estão fazendo um programa também de absorção de profissionais de tecnologias para vir com green card para trabalhar aqui. Por quê? Porque o crescimento exponencial precisa de muito conhecimento exponencial. E que conhecimentos são esses? São conhecimentos muito específicos, são vários tipos de vagas, vários tipos de funções, e para cada função, não é fácil você, por exemplo, como antigamente, muitas vezes a gente era especialista em generalidades, então a gente atuava aqui, mais ali, mais acolá e tal, a gente ia resolvendo os problemas aqui. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que está acontecendo é que, para cada uma dessas funções, se eu for ter que fazer o entendimento de todas análise das informações que estão vindas do drone, é uma coisa muito específica, são poucas competências, mas eu tenho que ser um cara muito bom para poder fazer aquilo de uma forma que eu consiga gerar resultado para a empresa de uma forma ágil. Então, o que acontece é que essas vagas elas estão abertas e a gente vai poder, na verdade, escolher dentro do nosso propósito, que eu já falei aqui antes, né? A partir do propósito de competências que a gente queira desenvolver, aquelas que a gente mais tem afinidade, mais gosta, para poder realmente fazer a diferença e ocupar uma vaga dessa de forma singular e autêntica e única. Então, isso é uma coisa que é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade que a gente tem, mas é preciso mudar a mentalidade, é preciso trabalhar, e essa mudança de mentalidade não é uma coisa trivial. Né? Outro dado aqui, esse Chuck Robbins, que é o CEO da Cisco. Cisco é uma empresa que produz e distribui soluções de equipamentos de computadores, internet e hubs e tal. Para você ter uma ideia, o faturamento dela é em torno de 50 bilhões por ano. Então, é uma empresa enorme que é muito forte nessa parte de equipamentos de rede. E aí ele diz, até 2025, 40% das empresas Fortune 500 não existirão mais, devido à incapacidade de adaptação aos novos tempos. Por quê? Não importa o tamanho, ou a empresa evolui o pensamento digital ou deixará de existir. Então, isso não é uma coisa que eu estou falando de boca para fora, a gente está vendo as pesquisas, a gente está vendo grandes CEOs de grandes empresas, várias empresas inovadoras, né, que estão revolucionando os mercados. Aí, por exemplo, agora no Brasil, a Nubank, que já é um unicórnio, ou seja, já vale mais de $1 bilhão, né? A Nubank não existia há 5 anos atrás. E ela está revolucionando o serviço bancário para valer mais de $1 bilhão. Né? Quantos milhões de contas ela já tem? E como é mais rápido, mais ágil? Eu não sei, ainda não tenho uma conta no Nubank, mas dizem que é uma coisa muito mais simples, mais ágil, mais rápida, mais barata, né, de se fazer negócios, de gerir seus ativos financeiros, do que um banco tradicional. E, óbvio, os bancos tradicionais estão morrendo de medo, porque o consumidor vai migrar.
Por que eu não vou migrar? E isso migra em escala, não é uma migração pequena. Eu acho que já tem, se não me engano, eu vi esses dias, que já são 27 milhões de correntistas que a Nubank tem. Imagina, de 5 anos para cá, você sair do zero a 27 milhões de correntistas. Então, né, o que a gente está falando é uma coisa muito importante, essa questão do mindset, para que a gente possa trabalhar junto com as novas tecnologias, ou seja, a gente se apropriar delas para que elas aumentem a nossa produtividade. E aí tem uma outra coisa aqui, mito ou realidade? Trabalho remoto prejudica a produtividade dos trabalhadores, pois é muito mais difícil de fiscalizá-los. Com a vinda da pandemia, esse é um discurso que tem surgido muito forte. Né? Por quê? Porque agora o modelo de comando e controle que a gente costumava ter nas nossas empresas, onde o gerente ficava fiscalizando o tempo todo o que cada um estava fazendo, com o trabalho remoto, todo mundo em casa, não dá. E aí, o que acontece? Prejudica a produtividade? Mito. Tem pesquisas já dizendo, a pesquisa da Gartner verificou, né, que a performance, na verdade, melhora quando é dada aos empregados a flexibilidade de exercer suas atividades onde e quando desejarem. Então, mais uma questão da gente poder se tornar um profissional digital. Né? Se eu sou um profissional digital que domino, né, aquele rol de tecnologias que eu decidi, tenho competências para atuar, né, no mundo digital. Eu não preciso necessariamente estar fisicamente presente, porque o profissional digital ele trabalha de onde quiser. Né? E o quê? Medir a produtividade, basta que a gente esteja conectado. Eu tenho uma história, que é a minha história, né, de como eu iniciei no teletrabalho. Eu cheguei aqui em Israel em 2019 teletrabalhando integralmente. Isso não era comum, teletrabalho no exterior, dentro de um tribunal. Mas eu provei, né, a partir da implantação de um software de gestão de produtividade dentro da unidade onde eu trabalhava, dentro da escola, eu levei um software e mostrei para eles que, olha, com esse software aqui, mais o Zoom, que na época nem era muito conhecido, a gente trabalha com Zoom, trabalha com esse software, e aí eu mostro para vocês que eu estando conectado, vocês conseguem ver exatamente o meu nível de produtividade. Então, todas as demandas, que as minhas entregas, elas ficam mapeadas no software, todas as atividades que eu estou fazendo para realizar aquelas entregas, fica transparente para o gestor e para a equipe, e isso é uma questão também que não é comando e controle, na verdade é uma blindagem do nosso trabalho, uma vez que eu mostro que eu estou ativo, que eu estou produzindo, que eu tenho as minhas atividades, estou realizando, eu consigo negociar metas de uma forma muito mais tranquila. Por quê? Porque à medida que as demandas vão aparecendo e está tudo transparente, a gente consegue fazer uma priorização. O que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer depois, porque entrou essa demanda aqui nova. Então, tudo isso, uma vez que a gente está conectado, a gente consegue medir muito bem a produtividade. Então, eu vim para cá antes da pandemia, fazendo teletrabalho no exterior e produzi muito bem, né? Inclusive, o modelo que eu implantei na época, visando o meu teletrabalho, hoje difundiu pela escola, praticamente a escola toda, e vários outros órgãos do tribunal estão usando esse modelo, né? Com essa ferramenta de gestão de entregas e atividades, para poder gerir melhor, né? E dar essa flexibilidade, né? Para a gente poder fazer as nossas atividades teletrabalhando. Né? E o que tem uma tendência, assim que a pandemia terminar, é um modelo de trabalho híbrido, que vai unir o home office, que é esse que a gente já está, né, se acostumando, mas muitas vezes, pelo fato da gente não ter a mentalidade digital, não ter desenvolvido essa apropriação das tecnologias, não entender muito bem como é que a gente trabalha de forma colaborativa, né, e conectada. Então, isso traz um estresse muito grande, em vez de trazer a produtividade, ainda que a gente produza mais. Por conta, eu não tenho que deslocamento,
né? Eu não tenho a hora do cafezinho, eu não tenho reunião, essas reuniões sociais. Isso, por um lado, aumenta a produtividade, por outro lado, isso também causa um estresse muito grande nas equipes. Todas as equipes, assim, eu vejo lá nas equipes que eu tenho trabalhado, estão estafadas por conta desse modelo, né, de teletrabalho, sem a concepção, a mentalidade correta para lidar com isso, com o teletrabalho. Né? E aí, essa questão, né, você ter o home office, espaços colaborativos que as empresas estão implantando agora, onde a gente não vai ter mais a nossa sala, a mesa, nosso computador específico dentro da organização. E vão existir alguns espaços colaborativos para que a gente possa se reunir presencialmente quando necessário, com a nossa equipe, com os nossos clientes, enfim, vai ser um trabalho em home office a maior parte do tempo e momentos, né, nesses espaços colaborativos de fazer as reuniões, de fazer algumas entregas, de fazer algumas comemorações, quer dizer, fazer esse contato social tão importante também. E isso o que significa? Menos tempo em deslocamentos, mais tempo com a família, menos custos para as organizações. Então, se eu tenho só alguns espaços colaborativos, eu não preciso mais alugar um prédio. Eu posso ter um andar desse prédio, porque nem todo mundo vai estar lá o tempo todo. E aí é uma questão de agendar quando as pessoas vão estar lá e fazer um modelo de agenda e compartilhar espaços. Inclusive, esses espaços que a gente chama de cowork, eles estão muito em voga e várias empresas estão usando esse espaço de cowork. Por quê? Porque eles não são nem deles os espaços, são espaços de terceiros, de empresas que oferecem, e as empresas, então, alocam num determinado momento, período, às vezes é uma tarde, às vezes são 2 dias, não precisa necessariamente ser alguma coisa que gere um custo fixo para a empresa. Né? Então, e esses espaços colaborativos, eles têm a melhor internet, os computadores lá disponíveis, com as telas, né, de apresentação, com mesa, como se fosse exatamente espaços de reunião e de seminários e de tudo isso. Então, quer dizer, as organizações não vão voltar atrás quanto a isso, porque elas estão vendo a economia que traz, né? E a economia de tempo, né? Então, assim, quando você vê os seus funcionários, seus trabalhadores, empregados, eles têm mais tempo para trabalhar porque eles se deslocam menos, eles, se fizer um bom equilíbrio dessa questão da mentalidade, você vai passar mais tempo com a sua família, né, o que é uma coisa muito boa, vai poder gerir melhor o seu tempo para você cuidar da sua vida particular. O problema é que quando a pandemia entrou e o teletrabalho começou, ele começou sem regra, ele começou sem essa divisão clara, principalmente na cabeça das pessoas, dos chefes das pessoas, a divisão clara entre espaço de trabalho e horário pessoal. Então, aqui, hoje ainda existe uma confusão muito grande e é preciso a gente trabalhar muito forte, né, para poder mudar a mentalidade, né, para que a gente possa ter saúde e qualidade de vida com esse tipo de trabalho. Então, menos comando e controle, mais flexibilidade, mais autonomia, com orientação para resultados. Então, eu não tenho mais que controlar o tempo, né, se a pessoa está ali fazendo e o que ela está fazendo. Eu quero saber o seguinte: o que ela vai entregar. Qual é o resultado que cabe a ela entregar, com autonomia, com flexibilidade. E aí é interessante, muda a mentalidade também do líder. Eu não tenho mais aquela necessidade, né, e nem a possibilidade de ser chefe, que é você estar ali perto e ficar mandando a pessoa fazer alguma coisa. Você tem que agora liderar e orquestrar a equipe e organizar o trabalho para que essa equipe trabalhe com flexibilidade e autonomia orientada para resultado. Então, esse é mais um ponto, né, que eu trago, e eu vou mostrar daqui a pouco, da orientação para resultados, que é um ponto fundamental do mindset digital. Hoje em dia, para você ser bem-sucedido no digital, você tem que estar orientado aos resultados. Bom, e aí entra essa questão, né? Mito ou realidade? Um profissional digital é um profissional de TI?
Quer dizer, a gente, para aprender, para ser digital, a gente precisa aprender a codificar, a gente precisa, né, estudar a tecnologia da informação, a gente precisa, né, ser um tecnólogo, é um mito. Isso é um mito. Por quê? Porque, na verdade, não tem necessidade de aprender a codificar, a programar. O que é necessário, é importante entender como as máquinas funcionam, como os softwares funcionam e como a gente pode aprimorar o nosso trabalho em conjunto com elas. Então, o que a gente precisa dar um upgrade é no nosso programa interno, no nosso mindset, para poder exatamente entender como eu vou fazer, né, para me integrar ao mundo tecnológico e absorver essas tecnologias, que não todas, aquelas que são mais críticas para o desempenho das minhas competências. Né? E aí, por isso, né, que é importante, nesse ponto, entender o que é mindset, ou mentalidade, né, traduzindo para o português, que são essas atitudes mentais que definem como a gente vai encarar a nossa vida. A mentalidade é isso. Então, hoje, existe uma vitimização muito forte das pessoas que ainda não entraram no mundo digital, né, no sentido de que eu não sou capaz, né, as máquinas vão me substituir, a inteligência artificial está chegando, eu tenho dificuldade com tecnologia, eu não sou profissional de TI, eu não estudei a vida toda para agora ter que virar um profissional de TI. Então, tem vários tipos de discursos dentro dessa mentalidade que não estão de acordo com o que a gente precisa ter de atitude mental para encarar o mundo digital. Eu conceituo o mindset digital da seguinte forma: eu tenho atitudes mentais para encarar os desafios e resolver os problemas das pessoas com quem a gente se conecta pela apropriação co-criativa de tecnologias digitais. Aí a gente vai, dependendo das tecnologias, da função que a gente está, aprender algumas metodologias, alguns conceitos emergentes, claro, mas experimentando e busca de aprendizado contínuo nessas redes mais distribuídas ou descentralizadas. Então, quando eu falo apropriação co-criativa, eu não vou fazer mais as coisas sozinhos. Então, um dos princípios mais importantes do mundo digital, do mindset digital, é o princípio da cocriação. É o princípio onde eu vou cocriar, absorvendo as tecnologias, esses métodos, junto com outras pessoas. E como é que essa cocriação ela ocorre? Cada um vai ser o melhor de si, vai ser a melhor versão de si. Então, se eu, por exemplo, eu tenho competências relacionadas, né, essa parte, por exemplo, que no meu caso, que é análise de sistemas, síntese, né, toda essa questão de como projetar softwares, como projetar plataformas. Eu tenho essa experiência, eu gosto de fazer uma coisa assim que eu faço muito bem, faço há 20 anos que eu desenvolvo, né, projetos de inovação digital, né, com esse desenvolvimento de software, né, desenvolvimento de soluções. Agora, com a economia de plataforma, é como uma brincadeira de Lego, um pouco diferente. Eu falei isso já em outro podcast, né, que as plataformas hoje elas já têm as funcionalidades que você absorve ali e você se apropria e você configura. Você não tem que programar, você configura para aquelas suas necessidades. Então, essa clareza de montar um sistema, de definir, eu tenho. Agora, não me peçam para fazer nada voltado à comunicação visual. Esquece, não vou conseguir fazer. Não vou fazer. Então, o que acontece? Eu vou co-criar com um designer. Deixa o designer trabalhar nessa parte e deixa eu trabalhar como analista de sistemas, como analista de negócio, né? E deixa o pessoal do negócio entender do negócio e poder colaborar, né, com a expertise do negócio para essa cocriação. Então, a gente começa a entender que o mindset digital é um mindset co-criativo e que eu só vou conseguir dar vazão a essa apropriação co-criativa se eu me desenvolver naquilo que eu sou bom. Então, hoje, o modelo de gestão de competências, ele muda daquele antigo, onde, para eu ocupar um determinado cargo ou função, eu tinha que superar os meus gaps. Então, eu tinha que melhorar aquilo que eu sou ruim para ter o mínimo necessário para ocupar aquela posição.
Onde, hoje, como a gente muda o tempo todo e a gente precisa cocriar soluções, essa cocriação, ela vai depender do problema. E quando o problema vem, eu preciso, então, entender quais são os perfis que eu preciso para tratar daquele problema. As equipes, elas se montam a partir do problema. Elas não se montam mais a partir de uma estrutura hierárquica. Elas se montam através de lidar com determinado problema e buscar soluções com cada um na sua expertise ligada àquele contexto. Então, uma vez que eu estou ligado a um determinado contexto, com as minhas características, com as minhas competências, onde eu sou bom naquilo que eu faço, eu arrumo um espaço numa equipe de projeto. Por quê? Porque eu, por exemplo, dentro dessa questão de trabalhar o mindset e facilitar trabalhos em equipe para desenvolver soluções digitais, pode me chamar que eu resolvo. Isso são as coisas que eu fiz e faço melhor. Então, e isso não é uma coisa que qualquer um faz, porque eu me dediquei isso durante anos e anos e anos, estudando e entendendo como é que funciona essa questão do mindset digital, e eu descobri, a partir depois de centenas de projetos, né, como sistematizar esse processo para lidar com as equipes de projeto e conseguir, né, me integrar e poder gerar valor e despertar, né, o valor que eles também podem gerar. Então, eu trabalho muito e sempre trabalhei com otimização de equipes. Né? Por quê? Porque esses 4 pilares, né, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta no chat. Quando puder, poderia repetir: a equipe forma-se a partir do problema e não a partir da hierarquia, da estrutura. Né, Valéria? A questão aqui, o que eu falei é que no modelo de soluções de problemas novos, né, porque o que está acontecendo é o seguinte: se eu tenho novidade, né, se eu tenho problemas novos que eu tenho que resolver, eu não vou resolver de forma com pensamento antigo. Porque o problema é novo. Se ele fosse um problema antigo, que aquela forma de pensar, aquela equipe, aquelas expertise, ela já funcionasse ali para resolver o problema, eu já teria resolvido o problema. Só que os problemas agora são novos. São problemas que muitas vezes não se tem um expertise nem dentro da empresa, você precisa trazer de fora. E aí você vai montar equipes para lidar com essa situação, com esse contexto, né, no momento que ele acontece. E aí você precisa ter esse network, essa rede de pessoas com competências XYZ, e tem que ter um líder orquestrador e empreendedor que saiba unir essa equipe para poder atacar um determinado problema. E aí foi onde eu coloquei que quando se trata de problemas de desenvolvimento de soluções digitais, né, para fazer transformação digital. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Isso, importante. Respondi, então, né? Você pode abrir o vídeo, se você quiser, e o som, que aí fica até mais fácil você me interromper aqui. Eu não preciso nem ficar olhando no chat. Fica à vontade. Né? E aí, então, assim, depois de centenas de projetos que eu trabalhei e que eu orquestrei e que eu analisei, né, desde a forma como a gente trabalhou o nosso processo, né, o que foi bem sucedido, o que não foi mal, que foi mal sucedido, o que fracassou, o que teve sucesso, o que não, e tudo isso, então, a vida toda de trabalho, tem pelo menos 20 anos que eu trabalho com projetos digitais, eu sempre me interessei por isso. E de um tempo para cá, quando eu resolvi fazer um mestrado, eu fazia algumas experiências, né, e eu resolvi fazer um mestrado para poder dar uma base científica, né, todas aquelas experiências que eu estava vivendo, e a partir dali eu criei no meu estudo, né, na minha dissertação, um modelo de ecossistema digital para cocriação interorganizacional. Né? Então, exatamente esse modelo de trabalho co-criativo, né, para trabalhar com as plataformas digitais, com ecossistemas digitais, para fazer essa transformação. E aí, a partir desse estudo, e quando eu criei o modelo, eu estruturei os 4 pilares do mindset digital para poder atuar tanto na parte de ensino, quanto na parte de consultoria e formação e treinamento das equipes. Então, a transformação digital, né, os 4 pilares, ele primeiro acontece com essa transformação cultural. E aí, hoje, eu já expliquei um monte,
né, de vezes aqui, o porquê que essa transformação cultural, transformação do mindset, ela é tão importante. Por quê? Porque se a gente não está preparado para entender o novo contexto digital de cocriação, de colaboração, de conexão distribuída, de economia de plataforma, né, de expertises e competências muito específicas, de uma mudança exponencial, quer dizer, novas tecnologias, é tanta coisa que a gente precisa realmente se encaixar no modelo cultural da cultura digital, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser capitaneada por uma liderança empreendedora. Né? Isso eu explico que essa liderança, ela, primeiro que já não é aquela chefia de comando e controle, é uma liderança que faz uma orquestração, né, das necessidades de fazer, de dar essa liberdade, autonomia, autorresponsabilidade, autogestão para a equipe trabalhar e arrisca em inovação, ou seja, ela é empreendedora, ela vai em busca de novas soluções. Então, essa liderança, ela que mistura liderança e empreendedorismo, também não é um perfil fácil de encontrar. Por quê? Porque o líder, ele é mais avesso às questões de risco. Né? Ele tenta evitar o risco, ele faz orquestração, ele demora mais para decidir, porque muitas vezes ele está vendo a melhor forma da equipe. Enquanto o empreendedor, não, o empreendedor decide rápido, o empreendedor lida com o risco, o empreendedor ele não se importa de errar rápido para poder consertar rápido. Então, o erro para o empreendedor, ele, na verdade, é uma forma de aprendizagem. Por quê? Porque cada empreendimento, ou ciclo do empreendimento, é um teste de hipótese. Se a gente está fazendo alguma coisa nova e a gente não sabe o que vai dar, a gente precisa testar se aquelas hipóteses fazem sentido de uma maneira ágil. E aí entra aqui o 3, ó, agilidade e metas claras. Ou seja, a gente buscar inovação, que é resultado, com agilidade e metas claras, por quê? Porque se eu inovo, eu preciso ser ágil, ter as metas claras para poder saber se eu estou indo no caminho certo. Se aquilo que eu inovei realmente gerou resultado, se é esse caminho que eu tenho que continuar, ou se eu tenho que mudar completamente. E aí a inovação e a evolução acontece aonde? Nos ecossistemas e plataformas, que é o 4º pilar. Então eu tenho a cultura digital, uma liderança empreendedora, resultados, agilidades e metas, e inovação, né, baseado nisso tudo, evoluindo ecossistemas e plataformas digitais. Então, quando eu descobri, né, na verdade, eu sistematizei esses 4 pilares. Por quê? Porque desenvolver o mindset digital não pode ser uma coisa intuitiva. Porque intuitivamente a gente não consegue enxergar isso dessa forma. Isso não foi intuitivo, isso foi através de experiência, foi através de método, né? E agora eu tenho um método para ajudar as pessoas a fazer essa transformação, né? Essa evolução, esse desenvolvimento do mindset digital. E aí, eu vou rapidamente aqui colocar, né, o que eu já falei, né? Então, essa questão da cultura digital eu pegar as pessoas e que elas consigam, a partir de um propósito, né, definido, ou seja, que elas entendam, tenham consciência do que elas são, do que elas pretendem em termos profissionais, para que elas possam aprender essas novas habilidades de forma contínua para fazer mais com a tecnologia e gerar mais e melhores resultados de negócio. Então, é óbvio que esse DNA digital de cada um é único, assim como o nosso é único. Né? E o futuro do trabalho, ele entra nessa questão onde eu tenho que empreender. Quando eu falo de liderança empreendedora, eu não estou falando de cargos. Eu não estou falando de um líder que tem lá no organograma, eu sou gestor de alguma coisa, eu estou falando de uma atitude de liderança empreendedora, porque quando você é especialista em alguma coisa, e você, né, dentro dessa cultura digital, a tendência é que a gente especialize cada vez mais para estar fora da curva do mediano e poder se destacar como profissional nesse mundo digital, a gente vai poder, em determinados momentos, liderar os empreendimentos, conforme for o contexto. Então, a gente precisa desenvolver isso, todos nós, profissionais digitais, precisamos desenvolver, em alguma medida, essa liderança empreendedora. Entender como, né, fazer essa orquestração do trabalho em rede, dar flexibilidade para as pessoas trabalharem, ter essa atitude, exatamente, de inovar, de buscar, de lidar, gerir o risco,
para poder inovar, trabalhar com autonomia, dominar ferramentas que são importantes, ferramentas de TI que são importantes para o nosso trabalho, enfim, novos métodos, técnicas gerenciais, tudo isso dentro da nossa expertise. Por quê? Porque é a partir desse conjunto de competências e de liderança que a inovação vai ocorrer. E ela precisa ocorrer de forma ágil, né? E eu preciso criar esse valor de forma transparente, objetiva. Para quê? Para gerar um engajamento. Então, quando a gente gera resultado, isso é reconhecido pela equipe principalmente por quem recebe, né, o nosso produto, né, a gente consegue entender qual é a próxima fase. Né? E essa transformação digital, ela de fato acontece aonde? Nos ecossistemas e plataformas. Né? Então, essas comunidades dinâmicas, coevolutivas, aí as plataformas, o ecossistema, é um modelo muito diferente, né, do que esses sistemas que a gente está acostumado a ver. Então, assim, a gente traz, né, para um modelo de cocriação, né, tanto das pessoas que produzem as coisas na plataforma, como os próprios consumidores hoje, muitos deles são consumidores coprodutores, porque eles querem coproduzir, eles querem influenciar na experiência, para que eles tenham uma experiência única. E eles se propõem a participar disso também. Então, quando a gente fala de ecossistema, a gente traz todas as partes interessadas para poder trabalhar em conjunto. E isso não é uma coisa trivial, porque todos precisam ter um mindset orientado para esse modelo cocriativo, orientado para resultado, né? Capaz de entender uma liderança empreendedora e capaz de ser seduzido a trazer o seu melhor em termos de expertise. Né? Então, isso, né, traz uma outra questão aqui. Né? Se eu estou falando de tudo isso, será, mito ou realidade, que o profissional digital pode alcançar a liberdade, trabalhar de onde quiser, ter autonomia da gestão do seu tempo, priorizar as habilidades em que mais se destaca e de que mais gosta, ainda ser bem remunerado por isso? O que vocês acham? Pura realidade. É fácil? Não. Mas eu tenho visto, e eu particularmente também estou buscando, e eu já alcancei alguns desses pontos, né? Talvez não 100% de todos eles, mas hoje, por exemplo, eu trabalho aqui de Israel, moro onde eu quis, né? Eu tenho uma autonomia razoável na gestão do meu tempo, no trabalho que eu faço, né? E eu já priorizei as minhas habilidades que eu destaco, que eu mais gosto. Então, hoje, a menos de algumas coisas que ainda tenho, exatamente, como eu sou razoavelmente bem remunerado por essas habilidades que eu mais destaco, que eu mais gosto, mas eu ainda sou muito bem remunerado por algumas coisas que eu nem gosto tanto, que eu faço bem, mas que eu nem gosto tanto. Então, isso talvez seja ainda um ponto a evoluir, né, dentro, na verdade, de uma evolução contínua que eu estou buscando. Né? Como profissional digital, a gente busca essa liberdade. Por quê? Porque isso aqui é o que vai poder dar qualidade de vida para a gente e fazer com que a gente também continue a querer melhorar, continue a querer evoluir. Eu não estou trabalhando mais, né, simplesmente pelo contra-cheque. Eu estou trabalhando para crescer e para criar mais impacto com o meu conhecimento, para criar mais impacto nas equipes. Né? E esse impacto, esse resultado que se gera com inovações, a gente se sente muito feliz. Eu acabei de fazer um curso, ministrar um curso agora no TRE do Paraná, que tratava exatamente mindset para ecossistemas digitais de aprendizagem. E aí, os desafios, né? Porque todo curso meu a gente tem projetos para realizar, porque eu só acredito que a gente aprende botando a mão na massa. E aí, os projetos eram de trazer problemas reais da escola judiciária do TRE, né, que eles precisavam resolver, mas usando, né, uma nova mentalidade. Não fazer mais do mesmo. E vieram projetos sensacionais. Eles conseguiram, ao longo de 3 semanas, né, eles mesmos, depois eu vou colocar isso
no meu site os depoimentos que eles deram sobre o resultado, o impacto e a forma deles encararem, de pensarem, de trabalhar e de como eles conseguiram co-criar essas soluções de forma muito inovadora, se apropriando de tecnologia, né, trazendo, eles fizeram várias pesquisas de campo para poder oferecer esses treinamentos com as pessoas que vão receber o curso. Então, assim, eles puderam fazer esse bate-bola, né? Trabalhamos como um modelo de startup, né, para que eles pudessem desenvolver o que eu chamei de MVP, né, que a gente chama nas startups, que é o mínimo produto viável, que é exatamente você enfocar no maior problema e fazer uma primeira entrega que gere valor para quem vai recebê-la, para que ela possa nos dizer se a gente está indo no caminho certo, se a gente deve reforçar isso, ou se a gente deve mudar o caminho, que não era nada daquilo que eles queriam. Então, esse modelo, né, de modelo mental, né, o mindset digital, para você se tornar um profissional digital, não é trivial e não é intuitivo. Ele precisa de ter esses elementos, entender esses 4 pilares, né, e trabalhar com a ideia do mindset de crescimento, sim, e experimentar na prática, co-criar soluções para aplicar. Porque a partir dessa prática, que foi o que a gente colocou lá antes, né, naquele tema para você se desenvolver, é uma prática com consistência, com insistência e com foco. E aí você vai melhorando e vai evoluindo o seu trabalho, a sua qualidade, e principalmente na análise dos erros cometidos e na análise dos sucessos, né, conquistados, e isso a gente vai conseguindo crescer e melhorar cada vez mais. E até ampliar, talvez, né, um pouco algumas das capacidades, mas principalmente ser capaz de poder contribuir com equipes, né, de projetos digitais que hoje em dia a maioria das pessoas não está conseguindo contribuir. Por quê? Porque tem a mesma mentalidade tradicional que entra num projeto sem utilizar os 4 pilares do mindset digital, sem entender a cultura do digital. O digital não mudou tudo. Eu tenho que trabalhar com cocriação, eu tenho que incluir todas as partes interessadas, eu tenho que me apropriar das tecnologias da forma mais simples, né? Então, por exemplo, todos esses softwares que eu uso nos cursos e uso como software de produtividade, se eu não conseguir que a pessoa aprenda esses softwares a usar porque ela precisa naquele momento, em 10, 15 minutos, esse software não serve. Porque ninguém tem mais tempo para, pelo menos, começar a utilizar, já que eu tenho um propósito, eu quero fazer isso, me dá alguma coisa que eu já consiga começar a fazer. E hoje existem vários softwares que são intuitivos, desde que você tenha o propósito do que você vai usar, desde que você saiba se apropriar deles. Então, dentro dessa realidade do profissional digital, né, a gente pode buscar esse sonho que é de trabalhar de onde quiser, ter autonomia na gestão do tempo, trabalhar com o que é melhor e com o que mais gosta, e ainda ser bem remunerado por isso. Então, aqui agora eu vou descompartilhar, eu terminei, e vou abrir para vocês poderem perguntar o que vocês quiserem. Podem abrir aí, se vocês quiserem, o microfone e o vídeo, e fiquem à vontade. Olá, tudo bem? Eu sou Oi, Sônia. Sônia, tudo? Tudo bem? Então, eu vivo, né, já há bastante tempo, eu sou pesquisadora, sou estatística, mas estou assim com trabalho na educação superior, e gostaria de saber qual seria a sua opinião nessa questão de formar esses profissionais, né, para atuarem nesse novo cenário. Porque é claro que a nossa educação também está defasada, já desde bastante tempo, né? Há bastante tempo que a gente não consegue acompanhar as mudanças de mercado, os cenários de novas tecnologias, e principalmente no Brasil, com uma série de diferenças, né, regionais mesmo, dentro de uma mesma cidade, de um mesmo estado, nós temos uma diversidade muito grande, ainda mais nesse aspecto
associado às novas tecnologias. Qual seria a sua opinião em relação a isso? Me preocupa, inclusive, na educação de base, ou seja, dentro da graduação, como formar os novos educadores, né? Sim, o que eu acho Eu não hoje em sei se dia... fugiu ao termo assim, Não, específico, mas... porque eu acho assim, porque realmente a nossa academia, a nossa forma de aprender tradicional, ela não dá conta mais de acompanhar a velocidade da mudança. E o que está acontecendo hoje? Os profissionais que estão na linha de frente, fazendo a diferença e executando, né, os planos com as suas expertises, eles estão agora, sim, oferecendo esse coach mentoring e cursos, né? E tem várias escolas, então, que não são escolas tradicionais, que estão trazendo esses profissionais experientes para trocar ideias, para que as pessoas possam aprender a partir da prática. Né? Isso é uma coisa que eu tenho defendido há muito tempo, porque a gente, como escola, isso eu lá discuto muito na escola do TJ, que quando a gente vai fazer um plano instrucional de uma ação educacional, normalmente a gente parte dos objetivos de aprendizagem para depois entender que conteúdos eu tenho que ofertar para que esses objetivos de aprendizagem eles sejam alcançados. Eu já parto, principalmente a educação corporativa, eu já parto do seguinte: qual é o objetivo de resultado que é preciso alcançar com aquela ação, ou seja, no dia a dia da pessoa, qual é o resultado que ela tem que ter ao sair da ação educacional, e esse objetivo de resultado, ele tem que figurar nas ações de aprendizagem ativas que ele vai fazer ao longo do curso. Então, se eu tenho uma ação que primeiro eu preciso dizer o seguinte: olha, você vai ter que fazer isso, 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 para chegar depois e conseguir fazer aquilo que é o objetivo de resultado. Então, se eu estou falando, né, numa atividade ativa de aprendizagem, só aí o que eu preciso? Eu preciso ofertar o mínimo necessário de conteúdo para subsidiar aquela atividade. Ou seja, ao invés de concentrar o curso em conteúdo, em informação, porque essa informação já está disponível na internet, qualquer um obtém qualquer informação na internet. E, na verdade, a gente precisa pensar numa aprendizagem adaptativa, nesse sentido que eu falei, que cada um vai ter a sua singularidade, desenvolver as suas competências do jeito que ele achar melhor. Então, dentro de um curso, a gente tem que ter essa ideia da singularidade e oferecer o seguinte: olha, dentro dessa expertise, vamos dizer, estatística, é importante que você saia capaz de fazer análise, por exemplo, de bases de dados desse tipo. Esses exercícios aqui, ó, vão te capacitar para entender como é que você analisa grandes bases de dados, né? E que tipos de estatísticas as grandes empresas que estão analisando esses dados estão tirando. Aí sim, aí ele vai aprender a fazer isso, e aí você vai dar o suporte de conteúdo para que ele possa fazer aquilo. E aí o que tem acontecido, tem várias escolas que estão surgindo, que são apoiadas por essas grandes empresas de tecnologia, no modelo de microlearning. Ou seja, eles colocam um desafio dentro da escola. O desafio que significa o seguinte: eu preciso desse perfil de competência que saiba resolver esse tipo de problema, porque as empresas estão precisando desse profissional que resolva esse tipo de problema. E colocam isso lá, de cursos, às vezes, de 1 mês, de 3 meses, para que as pessoas façam uma imersão naquele problema, aí você vai encontrar, sei lá, aí você faz aquele... são inscrições assim de às vezes 10 mil, 100 mil pessoas, você tira lá 100 pessoas que realmente conseguiram emergir naquele problema, sentiram aquilo como um potencial, que eles são talentosos e gostam, e aí eles saem dali, já saem empregados. E tem muitos cursos aqui em Israel, por exemplo, nessa área de TI, que a pessoa não paga. As empresas estão pagando os cursos para as escolas, os alunos entram e eles só vão pagar o curso depois que estiverem empregados com o salário deles. Por quê? Porque as empresas estão precisando de perfis digitais e muitas vezes as empresas sabem o que elas precisam, então elas colocam lá as questões. Então, eu acho que a evolução
do nosso sistema acadêmico deveria ser uma aproximação muito forte com o mercado, para que o mercado dite aquilo que é necessário naquele momento e que as pessoas possam identificar dentro daquele rol de oportunidades aquilo que mais ela se identifica. Por quê? Porque se ela não se identificar, ela não vai conseguir estudar o resto da vida. Eu, por exemplo, eu sou apaixonado por essa questão do mindset digital, por projetos, por sistemas, né? Isso eu faço há 20 anos que eu trabalho e só quero fazer mais. Eu não quero mais me desviar, já me desviei de muita coisa e não me interessa mais desviar, não quero cargo, não quero nada, eu quero fazer isso e cada vez que eu vou fazendo, vou me aprofundando mais nesse tema, nesses estudos, nesse tipo de projeto, eu vejo que o meu impacto, né, com as pessoas que eu estou lidando, e principalmente essa virada. A vida toda eu trabalhei como engenheiro de software, como gerente de projetos, ou seja, eu trabalhei dentro dos projetos. E agora eu estou trabalhando na parte de ensino. Então, para mim, é muito mais tranquilo ensinar uma coisa que eu faço. Eu não estou ensinando uma coisa que eu estudei. É uma coisa que eu vi, realizei na prática, é um método que eu apresento um método nos meus cursos, um método que eu vi funcionar em centenas de projetos. Não é um método que eu estudei lá na teoria da faculdade. Tanto é que, quando eu fiz o mestrado, eu tive um problemão lá no meu mestrado exatamente por causa disso. Porque a minha experiência de mercado, ela me apontava para um lado, que era colocar, né, que eu queria fazer ecossistemas co-criativos. Então, qual que era a minha teoria? E que foi o que na prática, eu já estava dizendo, eu queria embasar isso cientificamente. Que você precisa primeiro oferecer o campo de cocriação e deixar que as pessoas que vão cocriar se apropriem dele e definam os processos a posteriori. Só que a minha professora, ela era da escola de processos. Então, ela falou, não, você precisa definir um processo para as pessoas poderem trabalhar no processo. Para ser... Falei, não é assim que eu vejo funcionar. Porque quando você define um processo, você tira a autonomia das pessoas de definir como é que elas querem fazer. Né? E aí ficou essa confusão, eu quase não consegui terminar meu mestrado, porque ela não aceitava essa teoria. Mas eu insisti e acabei forçando a barra. Mas, assim, o que acontece? Por quê? Porque eu estava ligado ao mercado. Eu via as coisas funcionarem, eu fazia experiência, eu fazia testes reais, eu desenvolvia centenas de projetos, e aquilo estava acontecendo, e eu queria só documentar aquilo cientificamente e embasar aquilo de forma que eu pudesse ter uma estrutura para chegar nesse ponto que eu cheguei agora. Um ponto onde eu me sinto confortável de dizer o seguinte, eu ajudo as pessoas a desenvolverem mindset digital. Isso não é... E uma coisa que, infelizmente, parece que é pelo fato das pessoas hoje terem muitos dispositivos digitais, né? Eu estou no WhatsApp, eu estou no Facebook, eu estou aqui, eu estou ali, eu estou no digital, mas isso serve para quem está do lado de cada tela. Para quem está do outro lado da tela, projetando as experiências, não serve, não é intuitivo, não é uma coisa trivial. É preciso você desenvolver vários expertises, na verdade, de uma equipe como um todo, co-criar com a equipe. Então, tem uma série de coisas que eu mostro nos 4 pilares, né, e mostro, né, e boto as pessoas para projetarem, para experimentar isso na prática, né, e provoco a forma de pensar diferente, para que elas consigam perceber, né, esses gatilhos, né, e essas crenças, esses mitos, né, essa ideia de hoje era para falar assim, olha, tem muito mito aí que a gente está ouvindo se dizer e a pessoa vai engolindo aquilo. Por quê? Porque não parou para pensar e porque é complicado, né? Na verdade, eu não digo que seja complicado, mas é preciso ter uma atitude nova e ter uma atitude de se aprofundar naquilo que é o propósito. Por isso que todo mundo hoje fala em propósito, né? Em termos das novas gerações. Por quê? Porque eles já estão sintonizados com esse mundo de propósito. Né? Eu não quero trabalhar numa empresa só por dinheiro. Eu tenho que me encaixar no propósito da empresa. Eu tenho que fazer sentido. Por quê? Porque como hoje eu tenho uma abundância, a gente vive o paradigma da abundância, de possibilidades, por que eu vou trabalhar numa que eu não gosto se eu posso trabalhar numa que eu gosto?
Por que eu não vou, eu não posso me identificar com aquilo que a empresa está oferecendo de valor, se é aquele tipo de impacto que eu quero criar no mundo? E eu acho que isso a gente não tem na nossa academia formal, porque a gente entra ainda no processo mecanicista, um processo fatorial, como uma engrenagem de uma roda. Né? A roda do conhecimento acadêmico é uma roda onde a pessoa entra como engrenagem. Eu não digo que não tenha valor, mas eu acho que, por exemplo, as universidades aqui de Israel, elas são totalmente voltadas ao empreendedorismo. Logo de início, você tem laboratórios de empreendedorismo, você tem, no podcast passado, eu dei um exemplo que as 4 universidades mais empreendedoras, elas conseguiram levantar 40 bilhões em 4 anos, 40 bilhões de dólares, com 2.000 empresas que saíram de dentro de 4 universidades. Olha que riqueza isso. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito diferente da realidade que a gente tem no Brasil. Agora, existem iniciativas no Brasil, que eu tenho acompanhado, que estão fora desse métier acadêmico mais tradicional, que são escolas que estão olhando para o futuro e que estão sendo muito bem sucedidas, escolas digitais. Tem uma, por exemplo, a Startse, não sei se você ouviu falar, que ela traz experiências, traz pessoas do Vale do Silício, da China, de tudo quanto é lugar. Agora tem o Vale do Miami lá, tem Miami, que é o coqueluche da inovação. Então, eles estão ligados nisso, e eles trazem as pessoas que estão inovando, que estão fazendo na prática, para poder trocar experiência. Então, não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Não, sim, com certeza. Eu vou ser bastante sincera. Eu entrei hoje porque eu estava vendo meu WhatsApp, já tinha um que já estava totalmente, não sei, cheio de mensagens não lidas, porque até o WhatsApp hoje é uma ferramenta de trabalho, né? Pelo menos dentro da minha área de negócio, até porque os alunos todos, eles agora, e-mail, nada, WhatsApp, são esses diversos outros meios alternativos de comunicação. Bom, não sei mais, nem sei mais se posso chamar de alternativo, né? Mas tudo bem. Então, assim, eu entrei, vi que teria hoje essa live, eu falei, vou, mas agora eu vou te seguir, Isso. porque eu acho não, se você que quiser, tem por exemplo, uma muito das coisas assim. aprendizado aí, troca, né? Como eu tô assim, a minha intenção exatamente é divulgar ao máximo essa questão, porque não é uma coisa que está. Eu tenho pesquisado e não tem muita gente falando sobre isso. E isso é extremamente importante para a nossa realidade agora, porque em pouco tempo o mundo está mudando radicalmente e as pessoas que não se prepararem para esse novo mundo, o que o Harari chama, né, o Yuval Harari chama de inútil profissional. Vai ter um contingente enorme de pessoas inúteis, porque elas não vão ter o que fazer, porque elas não vão ter o trabalho, a função, ela vai ser substituída pela máquina, pela automação, pela inteligência artificial. E se elas não evoluírem para poder entrar no mindset digital, elas vão ser inúteis. E eles já estão prevendo uma quantidade muito grande de pessoas que vai deixar o bonde passar. Isso é muito preocupante.